Então, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre perdão. Difícil, né? Muitas vezes é bem difícil. Eu queria passar um pouquinho da minha experiência. E já de cara ressaltando que é um assunto que tem muitas facetas. Eu estou longe de querer esgotar esse assunto. Eu quero trazer só um pedacinho da história, só um lado da história. No caso, o meu lado em uma situação específica. Contar um pouquinho como eu lido, né, com essa situação. Uma boa forma da gente conseguir chegar nesse perdão é a gente enxergar que a gente só chegou até aqui graças a tudo que a gente passou. E aí, quando você tem então a consciência de que você é o resultado das suas experiências, de tudo que você viveu, aí você passa a olhar para uma situação que muitas vezes foi doída com uma gratidão. Pode parecer loucura, mas para quem já passou por essa experiência e que conseguiu aprender com ela, não tem outro sentimento. Se a gente está aqui, né, por uma oportunidade de evoluir, cada situação que a gente passa, cada desafio que a gente supera, é uma prova que a gente tá ganhando e uma oportunidade da gente realmente passar por essa prova. Então, não é fácil, não estou dizendo que seja tranquilo, mas estou dizendo que a gente, quando muda o olhar com relação ao que acontece com a gente, sai da posição de vítima e se coloca numa posição de aproveitar essa oportunidade, tudo muda. Então, você passa a olhar para uma situação que teve dor, que teve sofrimento, que tem mágoa, raiva, você às vezes sente uma raiva do outro. Eu, na maioria das vezes, sinto raiva de mim mesma por ter acreditado, por ter confiado, né? E aí depois passa que a gente entende que, na verdade, a questão não é a sua, a questão é do outro, né? E que a gente siga confiando, se abrindo nas pessoas, que também que a gente não se feche, né? Em função de uma experiência que não foi feliz. Mas é isso, pode não ter sido feliz, mas foi muito produtivo, de muito aprendizado. E então, assim, aí o meu sentimento com relação a algumas situações especificamente é realmente de gratidão. Nem sempre a pessoa que te causou, né, esse rebuliço, ela tem consciência até do que ela fez. Às vezes tem, né, porque muito uma questão de índole mesmo, de ética, mas algumas pessoas nem têm consciência, assim como eu também com certeza já magoei, já provavelmente machuquei muitas pessoas sem ter a menor consciência disso. E aí então eu criei o hábito, né, sempre de pedir perdão e de perdoar. Comigo, né, dentro do meu coração. Claro que quando você tem a oportunidade de fazer isso com a própria pessoa é a melhor opção, mas nem sempre é possível, né? Muitas vezes não há diálogo, não há conversa, há muita mágoa. Mas a situação tem que ser resolvida da mesma forma, né? E eu gosto de deixar tudo bem tranquilo. Eu sempre falo que eu não tenho uma tendência a carregar muito peso, né? Eu gosto de uma vida mais leve, mais suave. Acho que a gente já tem muita coisa para aprender e eu acho que não precisa ser realmente num fardo, né? É a minha visão. Então eu sempre tento manter tudo mais tranquilo e leve no que depende de mim, né? A ação do outro não depende mais da gente, mas o que a gente sente e como a gente reage perante as situações depende da gente. Então é com isso que eu tenho que trabalhar, com a parte que me cabe, né? E a parte que me cabe, ela realmente tem esse olhar de muito mais do que perdoar. É um olhar de agradecimento, de verdade, assim, é gratidão. Gratidão por ter tido a oportunidade de tanto aprendizado. A gente aprende com a luz e com a sombra do outro, a gente ensina e aprende com a nossa luz e com a nossa sombra, a gente se retroalimenta. E é isso, às vezes dói, né? É uma coisa mais pesada, mas vamos lá, a vida que segue. E aí quando você enxerga o ponto que você alcançou, que é uma coisa muito individual, só você sabe o caminho que você trilhou, né? Só você viveu as coisas que você viveu.
Quem está do lado de fora não faz a menor ideia, né, da sua experiência, e é isso. A gente está aqui para cada um viver a nossa história, a nossa jornada, mas eu absolutamente não tenho intenção de esgotar esse assunto. Eu acho que é muito particular, cada situação vai pedir, né, uma ação. As questões familiares, por exemplo, são mais delicadas. O ideal é que as pessoas consigam, né, se entender, voltar a conviver. É o sonho dourado, né, que a gente quer. A gente não nasce num núcleo familiar por algum motivo. Então é muito importante que a gente consiga viver bem nesse núcleo, né, com respeito. Mas muitas vezes a gente passa por situações onde você perdoa, você agradece, mas não necessariamente você precisa de conviver, né, com aquela pessoa. Aliás, mesmo no núcleo familiar, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Como eu estou dizendo, a gente não pode generalizar. São várias as situações, cada um passou por uma situação e a gente precisa de entender, né, que a gente não é obrigado a passar por todas as situações, nem dentro da família. Então, assim, e quando não há, né, quando há a chance de um entendimento, de um esclarecimento, muitas vezes são mal entendidos, que aí se conversa, esclarece, se pede desculpas e a vida realmente se segue renovada. Maravilhoso quando há essa possibilidade. Nem sempre tem essa possibilidade, né? Nem sempre há diálogo, há conversa. E muitas vezes, até mesmo com diálogo e com conversa, você chega à conclusão que são energias tão diferentes, né? E a gente realmente não tem condição de ser compreendido por todo mundo, e a gente também não compreende todo mundo. Cada um tem seus valores, né? Sua cultura, sua vivência, sua ética, mas o respeito é obrigatório. Eu sempre falo isso. Você pode não entender sobre tudo, não compreender o outro, não fazer a menor ideia, né, de que tipo de vida é aquela, mas o respeito é assim inegociável. Tem que se ter o respeito por todas as pessoas, uns com os outros, né? Então eu acho que assim, quando a gente consegue manter o respeito, fica tudo certo, né? Não há essa necessidade de conviver. Eu acho que é uma seleção natural. A gente vai atraindo pessoas que têm a ver com a nossa energia, e muitas vezes realmente conviver com uma situação, com uma relação tóxica, por exemplo, não tem como, né? Senão aquilo não termina. Então há uma necessidade de um corte muitas vezes, mas é um corte que não tem raiva, que não tem rancor. É um corte realmente para que você, né, esteja livre, e a outra pessoa também, sabe, assim, que todos possam seguir, né, procurando seu caminho, procurando aprender, procurando evoluir, de verdade, sem mágoa, né, e sem rancor. Porque, assim, é uma questão, quando eu carrego esse sentimento de mágoa, de rancor, né, isso, eu não atinjo o outro com isso, né. Eu é que fico com esse peso, eu é que fico com essa dor, com essa, sabe? Então, realmente, eu não indico, né? Eu acho que quanto mais leve a gente conseguir estar, né, mais a gente consegue crescer, mais a gente evolui, mais a gente voa, sabe? E tá todo mundo aqui para ser feliz. Eu acho que todo mundo merece, né? A gente não precisa de sofrer para aprender. É claro que o sofrimento ele é uma senhora oportunidade para que a gente cresça, mas não necessariamente a gente precisa de viver, né, dentro de um sofrimento, de uma coisa pesada e carrancuda. Se a gente conseguir tirar uma lição mais fácil, mais leve, você está passando pela vida da mesma forma. Mas é isso. Ao mesmo tempo, deixar de aprender com uma situação que foi sofrida também não é uma boa ideia. É interessante que a gente aproveite as situações, né? Se passou por uma situação difícil, aprende aí logo o que precisa qual é a lição que você tem que tirar dali, né? Sair dessa posição de vítima muitas vezes, né? Não há vítima, sabe? Eu sei que às vezes a gente pode ficar com uma raiva da outra pessoa, raiva da gente mesmo, por ter se deixado envolver, né? Mas não tem nada disso, é assim. E também não é para se fechar ao ponto de então não vou confiar em mais ninguém e aí a vida é assim mesmo. Não, não é.
não é assim mesmo, a gente tem que se abrir. Se você por acaso se dedicou, né, a uma amizade, a uma pessoa, a um amor, seja lá o que for, e não se sentiu alimentado e nutrido com isso, é, sabe, não é problema nenhum isso, assim, você não errou, né, porque você se doou, porque você foi inteira. Só não era com aquela pessoa, sabe? Com aquela pessoa era para aprender, não era para ser feliz. É mais ou menos assim, né? Entender, sabe? Com quem eu aprendi, com quem eu quero ser feliz. Porque realmente, se não há reciprocidade, se não há cuidado, se não há carinho, não é amor, é qualquer outra coisa, né? O amor pede respeito, carinho, cuidado, presença, reciprocidade. Qualquer coisa que não venha nesse pacote deve ter outro nome, né? E aí, às vezes, vem um apego, né? Porque não quer perder, porque, enfim, são várias as situações que as pessoas passam, mas o que eu queria abordar hoje aqui assim, o ponto de entenda que o que você passou é um material e tanto para você chegar onde você está. Ou, se você ainda não conseguiu superar, entenda que você perdoando e agradecendo de verdade tudo que aconteceu com você, você já vai estar a caminho de uma vida muito mais próspera e feliz. Quando você entende como é que as coisas, qual que é o mecanismo, como é que as coisas funcionam, realmente as portas de uma vida mais próspera, em todos os sentidos, ela é um portal, se abre, né? E falando em portal, a gente pode aproveitar hoje que é um portal, o portal do 9, é um portal de fechamento de ciclo. Então é muito bom hoje, por exemplo, fazer, né, uma mentalização, agradecer, finalizar ciclos, que não, né, que a gente agradecer esse aprendizado e mentalizar uma vida melhor, mais próspera, mais feliz, tá? É isso que eu desejo para vocês hoje e eu espero que eu tenha contribuído, dado alguma luz para alguém que esteja passando por algum momento parecido ou que tenha vivido alguma coisa nesse sentido, né, parecida com isso. Eu sou Ananda Perê, numeróloga cabalista.